O ato de ler não muda o mundo, ele muda as pessoas. E as pessoas sim mudam o mundo. E foi através dessa perspectiva que a Secretaria de Educação de Fernandes Pinheiro resolveu promover a ação da Feira Literária, que acontece aqui no Parque da Prainha entre a terça 22 e a sexta-feira 25. E você é o convidado para vir acompanhar como que está a exposição dos livros e as apresentações e oficinas que acontecem aqui no espaço. Que a gente trabalha bastante, esse que é um espaço, né, para desenvolver os sentidos, né? Então é um espaço de experimentação para eles se compreenderem, né? Descobrir os gostos, os cheiros, né? O tato, o que é macio, o que é mais áspero, e esse é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E assim, pensando em todos esses aspectos que são desenvolvidos na questão da percepção sensória das crianças, isso auxilia na leitura também? Por exemplo, quando está descrevendo alguma coisa na leitura, vai auxiliar elas a interpretarem melhor essas coisas? Com certeza, porque faz parte do desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento infantil, desenvolver também os sentidos, né? Então, tudo faz parte. E é muito importante, desde pequena, a gente já colocar eles nesses espaços de experimentação. Uhum. Querem conhecer os espaços? Com certeza. Então, a gente vai entrar aqui com a Sandra e a gente vai conhecer esse primeiro espaço que a gente tem aqui na Feira Literária de Fernandes Pinheiro. Então, esse projeto foi pensado junto com a minha equipe multidisciplinar, né, com a psicóloga Gisele, com a fono, Josiane, né, que também fazem parte dessa confecção desse ambiente tão importante para nossas crianças. Uhum. Então, aqui, primeiramente, a gente colocou um chocolate, né, que é doce. A gente evitou de colocar o açúcar, porque, né, o açúcar é mais prejudicial, né? A gente colocou o chocolate, o suco de limão, o sal, que a gente coloca bem pouquinho para eles entenderem o que é o doce, o salgado, o ácido, né? Uhum. Daí, em seguida, a gente já passou para os cheiros, né, que tem vários potinhos dos cheiros ali, que tem o alho, tem o perfume, desinfetante, amaciante, o café, que café, né? Então eles vão sentindo os cheirinhos e vão descrevendo se eles gostam, se eles não gostam, se eles conhecem. E isso é bem importante. Uhum. Ali eu tô vendo que tem umas caixinhas para o pessoal colocar as mãos. Esse ali a gente começa a trabalhar a questão do tato. Isso, e tem criança que tem medo de colocar a mãozinha lá dentro, porque não sabe o que tem lá, né? Mas tem diferentes texturas, né? O liso, áspero, mole, duro, né? Então é pra gente brincar, né? Para eles aprenderem brincando. Uhum. Aí aqui seguindo a gente também vê que tem a questão da audição. Vocês trouxeram alguns instrumentos, né? Sim, trouxemos uma bandinha que faz parte lá do equipamento da fono, né? Ela emprestou pra gente colocar ali para eles também verem os diferentes sons, né? E eles têm contato, eles chegam ali e vão pegando os diferentes instrumentos, vão batendo e a gente vai acompanhando. Uhum. E aí, Sandra, você enquanto coordenadora de educação especial aqui no município, né? O que você traz para adaptar para dentro desses alunos que têm algumas limitações, né? A gente sabe que tem alunos que são deficientes. De que forma que vocês adaptam isso aqui para dentro do ensino e trazendo também para o lado da leitura para eles? Sim, com certeza os professores vão explorar mais isso em sala de aula, esse momento aqui, né? Que eles tiveram no nosso espaço. O que eu pude trazer hoje de diferente foram aqueles materiais lá com braille, né, para que as crianças entendam que Você pode mostrar um deficiente visual, aqui, ó, um deficiente visual pode sentir. A gente colocou na mãozinha da criança para ele sentir que esse aqui é uma nova forma de ler, né, que é para o deficiente visual. Esse dado aqui também, que é para o deficiente visual. E as demais a gente vai adaptando de acordo com a demanda que surgir, né? Tem criança que não consegue colocar a mão em determinadas texturas, a gente vai
tentando, vai estimulando, porque esse é o propósito. Então, Gisele, você atua como psicóloga aqui no município, né? E eu gostaria de saber o que você está trazendo aqui para a Feira Literária, né? No ano passado você já participou, você está trazendo uma ação diferente esse ano ou é uma continuação da ação que já foi desenvolvida no ano anterior? Então, nas últimas 2 feiras nós já participamos, né? Na verdade, esse espaço sensorial é uma das ações, né? Eu e a Jo temos uma outra ação lá dentro do espaço também, mais focada para os professores, né, os funcionários das escolas, pensando em autocuidado e saúde mental, né, da Jo com cuidado com a voz, que ela explica melhor depois. E aqui o espaço sensorial é o contato com as crianças. Então, o diferencial deste ano, né, que nós, né, a nossa equipe está também trabalhando com as crianças nesse momento. Esse espaço sensorial aqui, principalmente para os pequenos, ele proporciona, né, o desenvolvimento pela experiência, né, pela experimentação, que é um ponto que a BNCC já traz, principalmente para a educação infantil, e para os maiores também. Alguns dos materiais que estão aqui, né, por exemplo, folha de árvore, é uma coisa que está na natureza, mas que às vezes eles não têm esse contato mais próximo, né? E aqui está proporcionado isso, além de outros materiais também que são diferentes, né? Por exemplo, o milho, o feijão, ali a quirera, a soja, que são materiais do campo, né? E que geralmente as crianças que moram na cidade não têm contato com isso, né? Só no mercado mesmo, né? Não no dia a dia. Então, a gente vive uma era tecnológica onde as crianças já nascem tendo acesso já aos aparelhos, né, eletrônicos, aos celulares, tablets, TV, computador. E aí, o que vocês vêm trabalhando de ação para poder incentivar essa leitura aos livros físicos mesmo, né? Ou que o próprio movimento da psicologia vem trazendo para dentro da literatura para poder incentivar essa leitura entre principalmente as crianças menores? Um ponto, né, a ser pensado é o uso de telas, né? Então hoje em dia tem muita pesquisa, né, na área dizendo que essa exposição precoce de crianças à tela pode trazer problemas a longo prazo, seja eles mesmo de visão, saúde mental, questões relacionadas a comportamento, a controle de comportamento mesmo, e, né, déficit de atenção, outras situações, né, que são habilidades que a criança está desenvolvendo, e se ela não tem, né, o contato com isso, ou ela fica muito tempo na tela, ela não desenvolve alguma dessas habilidades, e, né, trazendo para essa nossa ação aqui, né, então tirar um pouco esse contato da tela e do tecnológico para, né, o livro físico, para a atividade aqui, né, que é mais física, né, mais do toque, do contato direto com os materiais, né, sem a mediação da tecnologia. Né, a tecnologia eles já têm em casa, né, eles já têm o celular em casa, eles já têm o videogame em casa, eles têm o tablet em casa, né, e aí na escola, né, enquanto educação, a gente precisa fazer diferente, não abolir a tecnologia, mas usar por um lado pedagógico, né, e lembrar eles que existem outras coisas, né, para além da tecnologia. E aí, Josiane, conta pra gente o que você está trazendo de ação, né? A Gisele já comentou pra gente que vocês estão trabalhando uma ação conjunta aqui dentro da Feira Literária. E aí, o que você traz específico da área da fonoaudiologia aqui para a feira? Então, especificamente da área da fonoaudiologia, hoje eu estou com uma ação com os professores voltados aos cuidados vocais. Então, no dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz, que é o dia de conscientização sobre os cuidados com a voz. Então, os professores, jornalistas e profissionais que usam a voz, eles têm que ter esse cuidado diário, porque a voz é o seu instrumento de trabalho. Então, é um trabalho de prevenção, de orientação sobre cuidados, tirando algumas dúvidas sobre alguns mitos e algumas verdades sobre os cuidados vocais, então hábitos que os professores e outros profissionais da voz trazem, achando que melhora a voz, mas alguns acabam prejudicando, porque ressecam a garganta ou anestesiam, como o gengibre, por exemplo, algo que os profissionais usam muito, acreditando que faz bem para a voz, mas o gengibre anestesia o trato vocal e isso mascara sintomas. Então, se eu tô com uma dor, eu tomo um chá ou uma água com gengibre, eu deixo de ter essa sensação da dor, acho que melhorou e acabo usando ainda mais a minha voz, forçando ainda mais a minha voz, e isso acaba prejudicando. E essa ação aqui mais voltada com as crianças, né, da experimentação sensorial. Então aqui é um espaço para as crianças realmente explorarem diferentes texturas, explorarem a questão auditiva, que também tem a ver com a fonoaudiologia, né? Então eles diferenciarem os diferentes sons. Aqui a gente explora muito vocabulário também, então muitos materiais eles não sabem o que é, então a gente explora a questão do vocabulário com eles também, explicando
ajudando eles a nomear as sensações que eles estão sentindo, né? Se isso é azedo, se isso é doce, se isso é áspero. Então, acaba trabalhando o vocabulário da criança também. E todos os sentidos, eles são relacionados ao desenvolvimento infantil, né? Então, não só o de fala, mas o desenvolvimento da aprendizagem, o seu desenvolvimento motor. Então, essa parte da exploração sensorial, ela ajuda no desenvolvimento global da criança, né? Então, ela precisa tocar, ela precisa sentir, ela precisa vivenciar para ela aprender e se desenvolver. E aí, aqui como a gente está na feira literária, que incentiva principalmente também a leitura, né? A dúvida que fica a leitura ela também incentiva a trabalhar a questão vocal das crianças e também dos professores? Sim, então a leitura ela é essencial, né, para desenvolver vocabulário, para ampliar repertório linguístico, né? Então, quanto mais eu leio, eu consigo usar mais palavras, né, para explicar uma situação, para descrever uma situação, eu consigo me comunicar melhor, e sem contar que a fala está diretamente relacionada à leitura e à escrita, né? Então, eu escrevo para me comunicar, eu leio para me comunicar. Então, é extremamente importante a leitura para o desenvolvimento da linguagem da criança. Nós chegamos aqui à segunda parte, onde está tendo a exposição da Feira Literária aqui em Fernandes Pinheiro. A gente está com a Isabel, ela que é coordenadora aqui da Secretaria Municipal de Educação de Fernandes Pinheiro. E ela vai mostrar pra gente um pouquinho, contar pra gente um pouquinho do que é a Feira Literária, o que vocês vão encontrar aqui, né? A feira vai até sexta-feira, né, Bel? Isso. Até às 17 horas da sexta-feira. Começou hoje, na terça-feira. E aí tá aberto o dia inteiro pro pessoal, né? E é aberto para todo mundo. Isso. A Feira Literária é aberta a toda a comunidade, né? Quem tiver interesse pode estar vindo aqui, né? A gente está de portas abertas, nós estamos recebendo as escolas, né? A gente tem um cronograma, as escolas vêm, né, para a feira, trazem os alunos, mas ela é aberta a toda a comunidade. Então, quem quiser vir prestigiar, conhecer esse espaço aqui, está convidado. E aí eu estava conversando com você anteriormente aqui, e a questão era que a Feira Literária, ela não é um projeto, ela não é um programa, mas ela é uma ação. Isso. E aí conta pra gente o que é essa ação e quais são os objetivos que ela tem aqui no município. Então, o nosso principal objetivo, né, com a Feira Literária é o incentivo à leitura, né? Então, hoje as crianças têm muito o celular na mão, né? A internet aí, ela está a todo vapor. Então, é uma luta, né, para que os livros ainda façam parte da vida, do cotidiano, do pedagógico das crianças. Então, a gente organizou a Feira Literária, essa já é a terceira edição, né, é o terceiro ano que nós estamos organizando, e a gente vê o reflexo, né, desse incentivo à leitura no desenvolvimento da aprendizagem das crianças, né. Os nossos alunos aqui de Fernandes, nas avaliações externas, eles estão se saindo muito bem, né. Os alunos do segundo ano, onde eles têm que fazer a avaliação da fluência leitora, aqui na nossa rede, os nossos alunos têm tido notas muito boas. Então, a gente acredita que isso se deve a esse incentivo, né? Claro que ao trabalho dos professores, aquele trabalho maravilhoso que eles fazem lá em sala de aula, mas enquanto secretaria a gente tem proposto algumas ações também para incentivar, né, a leitura de livros, né? E aqui nesse espaço a gente viu que tinha lá a experiência das sensações, né? Que os alunos podem lá testar o tato, olfato, audição, visão, tudo mais. E aqui no espaço onde tem a feira não tem só livros, né? A gente tem outros ambientes, apesar dos livros serem o foco, mas vocês trazem um ambiente recheado de coisas e outras experiências que as crianças podem vivenciar aqui dentro através da literatura. E aí a Isabel vai mostrar pra gente como é que tá esse espaço aqui, né? A gente vai andando aqui pelos ambientes e ela vai explicando pra gente o que é cada espaço aqui pra nós. Então vamos dar uma voltinha. A gente tem esse primeiro espaço aqui, também tem exposição de algumas obras, né? Alguns pequenos livros aqui. Sim. E o que é esse espaço aqui, Isabel? Então, aqui é o cantinho, né, literário, onde a gente faz a contação de história para as crianças. Essas obras que estão expostas aqui na mesa, alguns exemplos
das obras literárias que estão dentro de cada caixa. Então, cada escola está ganhando uma caixa dessa. Cada caixa contém 30 obras literárias, novíssimas, né? E elas foram compradas pensando, né, dando mais possibilidade para que os professores trabalhem a cultura antirracista, né? Então, todas essas obras literárias trazem, né, esse tema, a cultura antirracista, porque a gente pediu para que os professores trabalhassem com obras literárias voltadas para esse tema, para trazer para a exposição, conforme a gente vai ver aqui na sequência. Mas a gente percebeu que as escolas não tinham muitas obras literárias com esse tema. Então, por isso a gente fez a aquisição dessas obras literárias para enriquecer ainda mais o acervo bibliográfico das bibliotecas das escolas, né? E eu acho que é uma questão que é importante destacar, porque o tema que vocês trouxeram esse ano tem relação com os livros que estão sendo expostos aqui, né? Exatamente. Qual que é o tema que vocês estão trabalhando? Então, o tema da exposição, né, é histórias de resistência e ancestralidade. Então, a gente pediu que os professores escolhessem uma história que tratasse disso, né? De histórias de resistência, né, de ancestralidade, a cultura indígena também, né? Então, tratando de todas essas questões, né, de resistência e de ancestralidade. E foi a partir daí que a gente percebeu que as escolas estavam carecendo mesmo de livros, né, de obras literárias voltadas para esse tema. Aí aqui uma pequena exposição com alguns itens, né, da cultura indígena, algumas imagens também para as crianças, né, para ilustrar bem essa cultura tão linda, né, e que está no nosso sangue também, né? Brasileiro, né? Os primeiros brasileiros que existiram. Uhum. E uma coisa que é legal, né, que vocês trouxeram essa temática, e é importante que as pessoas saibam que, além de fazer parte da grade de ensino dos alunos, também é lei ensinar essas temáticas dentro das escolas, né? Sim. E aí vocês conseguiram combinar tudo isso junto com um projeto muito legal, né? Com a ação muito legal que vocês têm aqui de influência leitora junto com os alunos. Exatamente. Porque é isso, é trabalhar através da literatura. E nada melhor do que, né, através da literatura para inserir esse trabalho, né, essa educação antirracista, enfim, fazer esse trabalho, aliar essas duas, né, possibilidades. Aqui a gente já tem esse outro espaço, né, que você me falou que era uma ação conjunta com o pessoal de Teixeira Soares, que eles estão trazendo aí uma temática para trabalhar a água, né, com os alunos. O que é esse projetinho que está sendo desenvolvido? Então, esse projeto foi desenvolvido pela nutricionista nossa, a Mauricila de Campos. Então, ela desenvolveu o projeto Água que Inspira. E ela fez uma parceria com as nutricionistas lá do município de Teixeira Soares. Então, elas fazem uma ação educacional com as crianças sobre a importância, o cuidado com a água, né? Aí as crianças ganham também um copinho de água, né? Que foi, ela conseguiu com a Sanepar, né? Os copinhos de água, e ali são alguns poeminhas. As crianças ganharam, cada criança ganhou uma gotinha d'água, e em cada gotinha tem uma frase, um poema, uma reflexão que a criança fez, né, sobre a água, sobre o cuidado com a água, e eles estão trazendo e colocando aos pouquinhos aqui, eles estão preenchendo essas nuvens ali, estão enchendo de gotículas de água. Isso que não foi nem metade do primeiro dia, não, né? E são exatamente. Aqui 3 dias de feira para o pessoal poder aproveitar. Isso, então acho que vai ter que colocar mais umas nuvens ali. Sim, com certeza. E aí aqui a gente vê que não é apenas a ação dos professores, né? Os estudantes também ocupam um papel fundamental aqui na composição dessa exposição que é feita aqui, né? Uhum. Tem a mãozinha de cada um deles. E aqui a gente já tem esses outros espaços também, né? Que a gente vê que tem bastante coisa colorida aqui, tem muitos desenhos que são feitos por eles, estão assinados por eles também, exatamente, né? Aqui é o espaço deles, né? É o trabalho que eles desenvolveram ao longo desse primeiro trimestre. Então, cada professor escolheu uma obra literária voltada para o tema, né? Da feira, e trouxe agora aqui para a feira, para a exposição. Então, cada professor aqui, você vai ver que cada um tem trabalhou um tema, né, um livro, e aqui está o trabalho das crianças, né? E como é gostoso eles chegar aqui, eles adoram ver o trabalhinho deles aqui exposto, eles ficam tão orgulhosos, tão felizes, né, de ver o trabalhinho deles aqui. Sim.
E aí também literatura, além de incentivar a criatividade, o senso de pertencimento, o reconhecimento enquanto uma realidade, também é história, né? Aqui a Isabel estava contando pra gente antes aqui, que tem um espaço ali que tem que remonta, né, à origem do tambor. Sim. Também traz um pouco de cultura, um pouco de música para o pessoal. E aí aqui foi uma professora que desenvolveu esse projeto, né? Isso. Na verdade, a história do tambor é uma contação de história feita pela coordenadora do CEMEI Tia Aurora, a Elaine. E, inclusive, amanhã à tarde ela vai fazer essa contação de história para as crianças que vão visitar a feira amanhã à tarde. Né, ela vai fazer essa contação de história, né, a origem do tambor, como surgiu o tambor, né, então ele surgiu lá na África, né, e ela vai contar para as crianças como que surgiu o tambor. Então aqui, ó, a gente pode ver para o pessoal que vai vir amanhã, tem aqui, né, o panfletinho aqui da origem do tambor. Aqui tem toda a explicaçãozinha da história, né, que vai ser retratada aqui dentro da contação de história pela coordenadora. Sim. E aí o pessoal pode vir aqui descobrir uma coisa interessante também, né? Além de adquirir os livros aqui, pode participar de um momento interessante. Cultura, né? Vem aqui, vai aprender, vai saber como que surgiu o tambor, né? E principalmente, né, vai estar aprendendo também, né, a importância, né, da gente desenvolver essa educação, né, da gente ter esse olhar para todas as culturas, né, com respeito, né, a todas as etnias, né, e ensinar as crianças também, né? Sim. E às vezes é uma coisa tão simples, né, que está no nosso cotidiano e a gente não para pensar, às vezes, na origem, que tudo isso tem um contexto histórico, passou por um longo processo de construção. Sim. Da mesma forma como são os livros também, as obras literárias. Agora a gente vai partir para mostra dos livros, né? Pode ser. A gente vai conhecer um pouquinho desse espaço. E aí, como é que funciona, Isabel, antes da gente mostrar ali, como é que funciona para adquirir os livros aqui? Uhum. No ano passado, eu lembro que a prefeitura trabalhou com uma contrapartida para os alunos, né, que auxiliava eles também na compra de alguns livros. Eles tinham um valorzinho ali que eles podiam vir adquirir alguns livros. Uhum. E aí também tinha os descontos, né, junto com a parceria que vocês fazem aí com a pessoa que vende essas obras. Uhum. E aí, como é que está funcionando esse ano para os alunos adquirirem os livros? Da mesma forma, tá, Karina? Igualzinho, né? Então, a criança vem, olha, né, todas as possibilidades ali de livros, né? E vai escolher aquilo que ela quer comprar, que ela pode comprar. Elas trazem um dinheirinho de casa, né? E adquirem essas obras. Mas a gente também está doando um livro para cada criança, né? Principalmente a criança que não trouxe o dinheiro, que não tem, né, condições de comprar. Ela não vai sair daqui sem um livrinho na mão. Então, né, eu sempre falo para as meninas, eu não quero que nenhuma criança saia da feira literária sem ao menos um livro na mão. Ao menos um vai garantir para poder garantir a leitura ali de uma semana, duas. Sim. E aí aqui a gente vai continuar, tem mais uma parte de exposições aqui. Tem uma coisa muito linda que eu vi por aqui, né? Que é esse aqui que você estava me contando antes. Aqui, ó, tem essa aqui, mostra aqui essa bonequinha pra gente. Isabel, eu queria que você contasse o que é essa bonequinha que tá em todas as mesas. Essa bonequinha, né, é uma afro, né, ela é a nossa mascotinha da feira, né, desse ano. E essa boneca, ela é toda feita à mão, ela é artesanal, é uma artesã ali de Irati, maravilhosa, né, que faz esses trabalhos incríveis. E cada professor que trouxe o seu trabalho, que expôs, né, o seu trabalho, que dedicou-se tanto e que vem se dedicando, né, para desenvolver esse trabalho, cada professor, né, vai ganhar uma bonequinha dessa. É uma forma simples, singela, mas acho que muito carinhosa de dizer muito obrigada, né? Obrigada pelo trabalho desses professores que são maravilhosos, né? E que se não fosse o trabalho deles, essa exposição aqui não aconteceria, né? Então, é uma forma de dizer muito obrigada, né? A cada professor que trouxe, né, os seus trabalhos aqui, mas que principalmente que desenvolveu esse trabalho, essa obra literária com os seus alunos, que trabalhou esse tema tão importante, né, com as crianças. Uhum. E aí a Feira Literária, além de tudo, também valoriza
o artesanato, né? Exatamente. Sim, lindo, né? E ficou muito Sim, linda. muito linda. Todo mundo, né? Todas as elas não sabiam, né? Aí quando elas chegaram hoje aqui, ai que lindinha essa boneca, ela é de enfeite. Então elas ficaram muito felizes quando elas souberam que cada uma vai, né, ganhar uma bonequinha dessa tão linda, né? Ganharam um presentão. Sim. Então agora a gente vai seguir ali para a parte dos livros. Vamos lá. Aqui tem alguma divisão por faixas etárias aqui das obras literárias? Isso, eu acredito que nas mesas, né, tem mesas mais bem infantil, né, com livros bem infantil, tem alguns que é só de colorir, aí já tem, né, mesas que já tem as obras literárias mais juvenis, né, juvenil, adulto. Então, cada mesa tem, né, aqui são os história em quadrinhos, né, os diários que a criançada adora, né? E nas paredes, a maior parte, né, o que está nas paredes, especialmente do lado de cá, são livros mais adultos, né? Ali tem alguns, né, pedagógicos, alguns que falam sobre o autismo, né, que está tão em alta. Então tem para todos os gostos, né? Tem livro para todo mundo aqui. Tem o box fechado aqui também pro pessoal, né? Aqui, ó, tem o Diário de um Banana. Ali eu vi que tem Harry Potter também. Então, pro pessoal que gosta, essas obras que são um sucesso também entre os jovens, né? Tem aqui pro pessoal que vai encontrar fácil. Sim, que são clássicos, né? Clássicos aí mundiais que fazem sucesso aí há anos, né? Então, nunca são... né, tá sempre, né, em alta esses livros aí, esses clássicos. Então, o Leandro, que tá como nosso cinegrafista hoje, ele vai dar um tour aqui pela exposição dos livros e ele vai mostrar pra gente como é que tá a exposição. E aí eu já vou deixar o espaço aberto pra Bel convidar o pessoal aqui pra vir, né? Tem até sexta-feira a exposição. E aí a gente se despede aqui com uma amostra de livros e aí fica o restante pro pessoal vir aqui e conferir como é que realmente tá, né, Isabel? Isso. Então, né, como o pessoal pode ver aqui, né, pelo vídeo, né, mas nada como ver, né, pessoalmente. Então, fica o convite, né, para que toda a comunidade, né, o pessoal da Redondeza possam estar vindo para a feira, prestigiar, comprar, né, e ler. Vamos ler, gente, porque precisamos ler mais, né, menos tela e mais literatura, tá bom? Se for para usar tela, use para poder ler um livro, né? Isso, Abaixe um exatamente. e-book ali, leia um livro digital, mas leia, pratique a leitura. Sim, precisamos ler para, né, não ficarmos aí, né, à mercê de uma sociedade aí, né, que precisa, né, cada vez mais ler e se informar, estar informada, né? Exatamente.
Música